Boa noite, pessoal. Administração, primeiro período CP, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Então, dando continuidade aí às nossas aulas virtuais por meio desses vídeos e também por atendimento ao WhatsApp ou ao Google Meet, como vocês estão acostumados, né? Então, hoje ontem nós fizemos a nossa devolutiva de provas, então alguns de vocês me procuraram no privado para que pudéssemos fazer a devolutiva de prova, então eu mostrei para muitos de vocês as provas, no que erraram, as notas, mas fiquem tranquilos que aí no segundo bimestre a gente vai trabalhar aí de uma forma com que todos tenham um bom aprendizado e uma boa qualificação nesse sentido, tranquilo? Então, para que a gente comece a nossa atividade do segundo bimestre, lembrando que o nosso segundo bimestre vai até a última semana de maio, então nós temos um mês aí, 5 semanas, contando com essa, para que a gente possa desenvolver o nosso trabalho de segundo bimestre. Então, o que eu trouxe hoje para vocês é uma questão com relação à economia, que é muito importante ao curso de administração, não só ao curso de administração, como aos gestores e muitas vezes aos administradores, é sobre a inflação, porque ela impacta diretamente em nossos negócios, impacta diretamente em nossa vida cotidiana, nós como consumidores. Mas o que é inflação? Então, muitos se perguntam, a inflação é tudo, professor? Tudo que envolve, tudo que é aumento de preço? Não necessariamente, né? O que é a inflação? A inflação ela é um aumento generalizado e contínuo do nível geral do preço. Ou seja, professor, mas lá na minha cidade aumentou demais o preço do arroz. Mas só do arroz. Isso é inflação? Não necessariamente. Para que haja uma inflação, ela precisa que esteja um aumento de preços do arroz, do feijão, do combustível, do calçado, dos alimentos em gerais, do que nós, como consumidores, nós estamos acostumados a comprar. Então, não especificamente necessita que o aumento do preço do arroz em si, ele é inflação. Pode ser que haja outras variáveis, como, por exemplo, houve um pouco oferta, lembra lá de oferta e demanda? Houve uma pouca oferta do produto arroz, lembrando que quando há pouco produto no mercado, o preço tende a subir. Então, muitas vezes é uma situação pontual a do arroz, tá? Para que haja uma inflação, ele tem, como eu falei, um aumento do nível geral dos preços. Tudo tem que aumentar em um mesmo instante, tá? Isso é inflação, tá? E automaticamente isso é um grande problema. Só que também, ó, eu coloquei aí a imagem da queima de estoque do café que teve lá em 1930, 29. Possivelmente muitos de vocês tiveram aula de história sobre isso lá no ensino médio. Tão ruim é a inflação, ou seja, quando o preço de muitos produtos e serviços eles aumentam, mas também quando há baixo preço das coisas, ele também gera um desconforto econômico, que a gente fala deflação, quando os preços tendem a diminuir cada vez mais. E eu coloquei essa imagem justamente para mostrar isso sobre a deflação, tá? Por quê? Aí vocês veem queima de estoque do café. Não sei se vocês lembram, mas assim, naquela época, em 1929, 30, houve um grande aumento de produção de café no Brasil, tá? Lembrando da lei de oferta e demanda que tivemos lá no primeiro bimestre. Quando há muito produto no mercado, o que acontece com o preço? Despenca. Despenca de um jeito vertiginosamente, fazendo com que os proprietários de terra ou os proprietários do café não conseguissem, o preço baixou a um nível tão baixo que eles não conseguiram pagar as suas contas,
não conseguiram pagar os seus custos. Tanto que houve suicídios, houve muitos homicídios por causa, né, dessa situação da deflação, onde os preços eles caíram muito. O que o governo ele fez? O que o governo interferiu? Ele comprou dos produtores de café a um preço de custo, né? A um preço de custo esse café, para que o produtor pelo menos pagasse as suas contas. Mas, como tinha muita produção de café, o governo não tinha o que fazer também com esse café. O que ele fez? Queimou. Então, ele ajudou os produtores de uma forma, a um preço mínimo, né, pelo menos para pagar os custos de produção. E depois, como também não tinha muita demanda sobre o café, então nós gostamos de café, mas não tanto assim, não é tanto assim. Naquela época houve essa queima do estoque do café, mas pelo menos o governo interviu de uma forma para ajudar os produtores, tá? Isso é deflação. Então, só para fazer um preâmbulo aqui, uma introdução, inflação é ruim, quando os preços aumentam a um nível exageradamente, né? Mas também a deflação, ou seja, quando os preços eles estão caindo em ritmo muito grande, também é ruim para a economia, porque daí os produtores não conseguem produzir da mesma forma, ou até conseguem produzir, mas não conseguem vender por causa do preço. E quando vendem, ele não tem lucratividade nenhuma, tá? Então, tão ruim quanto a inflação é a deflação, que é o conceito inverso ao da inflação. Se a inflação é o aumento dos preços, a deflação é baixar os preços, tá? Então, vamos lá. Nós temos também dois tipos de inflação. Inflação moderada, quando os aumentos de preços são pequenos, e a hiperinflação é uma situação em que a inflação é tão alta que a perda do poder aquisitivo da moeda faz com que as pessoas abandonem aquela moeda. Ou seja, a hiperinflação é quando tem muito preço muito alto. Um exemplo, podem perguntar para os pais de vocês, muitos de vocês não vão lembrar, mas na década de 80, 90, é, é, a nossa inflação, para vocês terem uma ideia, era em média de 1000% ao mês. Né? Hoje, nós vivemos numa inflação moderada no Brasil, em média de 4,25%, 3,78%, e assim por diante. Lógico que agora, depois de todos esses problemas do coronavírus, pode ser que isso mude, né? E provavelmente isso vai mudar. Só que agora a gente não tem dados sobre isso. Mas para vocês terem uma ideia, então naquela época de 80 e 90, os pais de vocês, por exemplo, recebiam o salário, já iam ao mercado. Por quê? Porque se ele deixasse para amanhã, os preços já tinham subido. Todos os dias, o pessoal da etiquetadora, ou seja, que etiquetava os preços dos produtos, eles estavam trabalhando em remarcar preço. Então era um absurdo. Você comprava o teu dinheiro, você pegava o teu dinheiro, já ia para o mercado. Por quê? Porque se não deixasse para amanhã, ou se você pegasse o dinheiro de manhã e deixasse para tarde, podia ser que à tarde já estava o preço muito maior do que de manhã. Isso é uma hiperinflação. Exemplo hoje que está acontecendo hiperinflação no nosso mundo, o nosso vizinho, país vizinho, é Venezuela, tá? Onde eles têm um poder de compra, eles não têm um poder de compra e a moeda deles são estritamente muito desvalorizadas. Logo eu vou mostrar para vocês mais ou menos o que é isso. Aí só uma informação para vocês, a meta oficial de inflação do governo para 2019 é de 4,25, ou seja, nós no ano passado nós tivemos uma inflação de 4,25. Então, para muitos pensam assim, não, mas nossa, mas nós percebemos durante o dia a dia que há um aumento muito do preço, mas em números, né, nós estamos com uma inflação moderada. Lembrando que dos anos 80, 90, nós tivemos aí quase a 1000% ao mês. Isso aqui é 4,25, mas teve em anos anteriores,
5, 6 anos atrás, deu a 12%. Né? Só para vocês terem uma ideia, em 2018 ele fechou em 3,75. Então, em 2018 para 2019, não teve um aumento tanto assim. Né? Então, por incrível que pareça, muitos de nós pensam, nossa, o Brasil tem uma hiperinflação, né? Tem uma inflação muito alta. Não, não é verdade. Nós estamos trabalhando hoje com uma inflação moderada. Então, a fonte aí que eu peguei, ali, ó, só para vocês terem uma ideia, então, né, após quase uma dezena de planos econômicos, lá em 1990, 80, meados de 80, tinha muitos planos econômicos. O Plano Real, que começou lá em 1994, que precede até hoje, né, marcou o período de início de uma estabilização. Ó, veja, em julho de 93 a junho de 94, chegou a atingir a taxa de inflação 5.000% ao ano. Você divide em 12 aí, dá em média 450% ao mês, enquanto que agora nós temos 4,25%, 5% ao mês de inflação. Então perceba que nós para muitos de nós pensamos que estamos ruins em números, mas não estamos, já tivemos em épocas piores, tá? Aqui só um gráfico elaborado pelo Conselho Monetário Nacional, então percebam ali, só para em 2018, a economia, as políticas econômicas, tá? Eles sempre trabalham com projeções. Então, a projeção em 2018 era de 6%, né, o teto, ou seja, o mais alto que puder, e 3% o piso. Nós fechamos com 4,50%. Tá? Em 2019, como eu falei para vocês, nós fechamos em 4,25%. E em 2020, a previsão dos economistas, dos políticos econômicos, era que a inflação ela terminasse 2020 em 4%. Não sei agora. Ó, vocês podem ver que esse gráfico foi realizado, foi elaborado em 9 de janeiro, antes dessa pandemia. Então, esse aqui de 3,75 para o ano que vem e 3,50 para 2022, pode ser que isso altere, mas por enquanto nós não temos esse dado aí mais atualizado, beleza? Mas percebam, ó, 4,50, 4,25, então nós estamos numa inflação, a projeção de uma inflação moderada no Brasil, não é uma hiperinflação conforme teve lá nos anos 90, nos anos 80, como também na Venezuela, beleza? Olha, só para vocês terem uma ideia, no ano passado, o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, teve uma projeção na Venezuela de 200.000%. Imagine, 200.000% foi a taxa de inflação da Venezuela no ano passado. Então vamos fazer um cálculo aqui, rapidamente. 200.000% dividido por 12. Vamos fazer essa conta com a taxa mensal da inflação na Venezuela. 16,67% ao mês. Então é muita coisa, né? Então pensem, no Brasil nós temos 4,25 ao ano. Lá na Venezuela teve no ano passado, em 2019, em média de 16.000% ao mês, tá? Então uma taxa muito alta. Ó, para vocês terem uma ideia, na Venezuela necessita todo esse dinheiro aqui, tá? Opa, deixa eu mudar aqui, peraí. Então, ó, você precisa todo esse dinheiro aqui para comprar esse quilo de carne aqui, tá? Então, são necessários na Venezuela hoje, agora deve ter mudado um pouco, mas ano passado, 9.500 bolívares, que é a moeda da Venezuela, para você adquirir 1 quilo de carne.
Se você perguntar para o seu pai, para sua mãe, lá nos anos 80, 90, também nós precisávamos, por exemplo, de 1.000 cruzeiros novos, 1.000 cruzados novos para comprar uma água, um refrigerante e assim por diante. Então, a partir do plano real, né, essa taxa de inflação, ela meio que estabilizou no Brasil. Tranquilo? Então, só para vocês terem uma ideia que há países piores, hoje não, né, no passado recente, do que nós, você pensando em inflação. Aqui só um histórico, tá, pessoal? Deixa eu tirar minha aqui, vocês aqui, vamos colocar aqui. Eu sei que vocês às vezes se confundem aqui, mas vamos só para vocês terem uma ideia. Né? Aqui é um gráfico do histórico de inflação de 1995, do primeiro ano do real, que foi em 94, mas 2015 ele conseguiu um ano, né? Até 2015. Então percebam, hoje nós estamos com 4,25% o ano de 2019 fechou. Então percebam, ó, em 95 nós tivemos média assim de 23% de taxa de inflação anual. Em 98, 1,66, em 2006, 3,14, em 2015, 9,56. Então percebam, sempre houve uma disparidade aqui, ó. Altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. Mas percebam que uma época recente, principalmente aqui em 2015, quando começou a nossa crise que perdurava até ano passado, né, nós tivemos 9% de taxa de inflação, o que hoje é 4,25. Então, isso aqui só de curiosidade para vocês, tá? Então, vamos lá. E daí nós temos dois tipos de demanda. Nós temos a inflação. Nós temos a inflação de demanda e nós temos a inflação de custos. O que é inflação de demanda? Quando muitas pessoas vão à procura para comprar essa caneta, e eu sou o único vendedor dessa caneta, o que acontece com o preço dela? Porque eu percebo que as pessoas estão procurando essa caneta e eu sou um dos únicos produtores ou vendedores. O que eu vou fazer com que o preço aconteça? Eu vou aumentar o meu preço. Tá? Então, as pessoas estão procurando cada vez mais esse produto, então o aumento de preço é consequência da inflação de demanda. Pô, e daí nós temos a inflação de custo. O que acontece com a inflação de custo? Lembra lá de custo de produção que nós vimos em oferta? Aumentou o meu custo de produção por algum N motivos lá, de mão de obra, governo, né? O que acontece? Aumentou meu custo de produção para produzir essa caneta agora. Então eu estou produzindo essa caneta. Se aumentou meu custo de produção por N motivos, eu vou repassar para você aí. Eu vou repassar para o Fernando aí, que quer escrever a caneta, porque eu, como produtor, eu, como empresário, eu não vou conseguir absorver esse aumento de custo e vou repassar para os meus consumidores. Então, a inflação de demanda é quando há muitas pessoas procurando produtos, há um aumento de preço, e também tem um aumento de preço, uma inflação de custos, quando aumenta o seu custo de produção e os produtores eles repassam aos consumidores. Então, nós temos inflação de dois jeitos: demanda e custos, tá? Vamos lá. A inflação de demanda, aqui agora, a inflação de demanda deve-se à existência de excesso de demanda em relação à produção disponível. Eu já falei para você, aquilo também, né? Então a gente já. Como que nós combatemos a inflação de demanda? Tá? Como que o governo, por exemplo, assim, a população está procurando algo, está procurando carros, está comprando carros, e há uma procura grande de carros, consequentemente, lei de oferta e demanda também, as pessoas estão procurando carros, mas lembrando que a produção de carros não é o suficiente para essa demanda, tendo pouco produto no mercado, ou seja, pouco carro, que acontece com o preço? Aumenta. Inflação. Como que eu faço para diminuir essa inflação de demanda? Ou seja, fazer com que as pessoas diminuam a sua procura ou compra por esses produtos. Primeiro,
Diminua o crédito da população, porque diminuindo o crédito da população, as pessoas tendem a comprar menos. Segundo, aumento a taxa de juros dos produtos e serviços. Então, primeiro, diminui o crédito e aumenta a taxa de juros. Terceiro, aumenta os impostos. Então, o governo tem, né, essa chance de aumentar os impostos. Aqui, percebam, eu fiz essa pesquisa no dia 1º/4, né? Nós tínhamos, isso aqui é um impostômetro. O que é esse impostômetro? Se você for, quer ver? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Se vocês forem no impostômetro.com, vai aparecer para vocês uma tela assim, ó. Vamos ver, meio. Opa, não. Opa. Impostômetro.com.br. Vamos lá. Bem-vindo. Então, isso aqui faz parte da Associação Comercial de São Paulo. Ó, mas só para vocês terem uma ideia, isso aqui é em tempo real. Percebam como ele muda. Ó. Então, hoje no Brasil, tá? Agora, dia 28, uma terça-feira, às 10h11 da manhã, o Brasil já tem em seus cofres 689 bilhões, 601 milhões, 300 e poucos mil, e ali vai mudando reais por meio de impostos hoje no Brasil. Então perceba, ó, com esse dinheiro você poderia comprar 22 milhões de carro Fiat Mobi, para vocês terem uma ideia. Né? Então entrem, se vocês tiverem curiosidade, tem esse impostômetro aqui, então você consegue por cidade, para ver como Pitanga Pitanga está tendo de impostos, Nova Tebas, Iretama, Manuel Ribas, e vai por aí, você consegue pesquisar isso, tá? Então, aqui só voltando à nossa aula rapidamente, então, 3 formas do governo desacelerar essa inflação de demanda. Diminuir o crédito da população, aumentar as taxas de juros e aumentar os impostos, beleza? Da inflação de custos é a inflação de oferta, ou seja, aumenta o meu custo de produção, os produtores eles vão repassar aos consumidores, normal, né? Então vamos lá. Aqui também os fatores determinantes. Como que eu faço para combater essa inflação de custos? Inovação, o que é aquilo a gente sempre falou em sala de aula, porque é inovação junto com a tecnologia. O que acontece? Inovação, tecnologia, ela lembra o que a gente falou em sala de aula? A inovação, tecnologia, ela é sinônimo de produtividade. Quanto mais produtividade você tiver, menos desperdício, menos complicações, menos gastos com mão de obra você vai ter. Então, isso quer dizer o quê? Que o teu custo de produção ele tende a aumentar de uma forma para que você tenha um respaldo, para que você esteja no mercado nesse sentido, beleza? Outra forma de você combater a inflação de oferta é o governo, nesse sentido, ele melhorar a sua infraestrutura. Quando eu falo em infraestrutura, eu falo de portos, eu falo de ferrovias, eu falo de aeroportos, eu falo de energia, eu falo de telefonia ou comunicação e eu falo de estradas. O que é isso, né? Por que o governo, se ele interferir ou se ele investir em infraestrutura, o que acontece? Por que ele diminui a inflação de custos? Por exemplo, eu estou colhendo a minha soja, mas infelizmente eu, como caminhoneiro, eu fico uma semana, muitas vezes, na época de safra, perto do porto, porque ele não tem capacidade para receber os grãos, a safra naquele momento.
Então, se o governo ele readequar o sistema portuário, você consegue, você como produtor consegue despachar cada vez mais. Ou se a ferrovia ela resolvesse o nosso problema, que é um custo baixo, a ferrovia é o custo mais baixo que tem para você transportar cargas, então o meu custo de produção ele diminuiria. Também em alguns produtos eu posso entregar a logística, pode ser via aeroportuária, via aérea. A nossa comunicação hoje, desculpa, a nossa energia, ela faz tudo. Por exemplo, dá um pico de energia numa indústria igual a Klabin, igual a Ibema, igual a Rio Bonito Embalagens, por exemplo, dá um blackout ali da luz elétrica, a fábrica para, o que, que você vai fazer? Não vai poder fazer nada, por isso o investimento. A comunicação, hoje, ó, nós estamos se comunicando via remotamente. Então é importante que sempre haja essa infraestrutura. E, finalizando essa infraestrutura, as estradas, que nós sabemos que são precárias. Né? Aí na nossa região de Pitanga, de Iretama e tudo mais, você vai atrás de um caminhão depois da safra, aí quando está carregado, depois da safra não, durante a safra, o caminhão vai desperdiçando sementes ou grãos, por quê? Porque as rodovias elas são onduladas, elas têm buracos e assim por diante. Então, isso é uma forma do governo também, ela, ela resolver esse problema de inflação de custos. Resumindo, pessoal, sobre a inflação, hoje cada vez mais nós temos que fazer mais com menos. A eficiência, porque não adianta nada você hoje com um monte de coisa para fazer e infelizmente você dormindo no ponto, tá? Então, resumindo tudo isso, hoje cada vez mais nós temos que fazer mais com menos, é eficiência, beleza? Isso aí. Então eu vou disponibilizar para vocês aí a nossa aula, né, no Classroom, como a gente sempre falou com vocês. Eu vou disponibilizar, eu vou baixar no YouTube também para as pessoas que preferirem no YouTube, tá? E vou disponibilizar, eu vou baixar também, vou disponibilizar no Google Classroom. Então, assim, então para hoje, dia 28, né? Hoje é uma terça-feira, então a nossa aula foi sobre uma introdução sobre a inflação. Então eu vou disponibilizar esse vídeo aqui para vocês, tá? E durante hoje à noite eu vou ficar à disposição a partir das 19 horas via Google Meet, quem tiver disponibilidade ou via WhatsApp, para tirar as dúvidas de vocês, beleza? Um grande abraço, pessoal. Então até depois das 19 horas. Um grande abraço. Até mais.